médico formado pelo Centro Universitário Santa Maria, participa de missão de esperança em Moçambique, na África. A gente vai receber no programa Olho Vivo de hoje o médico Luiz Arthur Belivacqua. Ele é formado pelo Centro Universitário Santa Maria e aceitou nosso convite para conversarmos sobre essa bonita ação. Seja bem-vindo ao programa, boa tarde. Olá, boa tarde. Gostaria, Luiz Arthur Belivacqua, que você pudesse trazer detalhes para a gente de como foi participar dessa missão de esperança, levando saúde para o continente africano, para Moçambique, um dos territórios mais carentes do mundo. Bom, sou Luiz Arthur Belivacqua, sou médico graduado pela 4ª turma da Faculdade Santa Maria, me graduei em 2019. Atuei como médico generalista por 4 anos, até ingressar na minha especialização. E agora, há cerca mais ou menos de 2 anos e meio, eu me tornei padrinho da ONG Missão África. A partir do momento que eu me tornei padrinho da ONG, que era uma forma de apadrinhar algumas crianças fora extra fronteiras do território brasileiro, e eu vendo a forma de atuar da ONG, eu acabei me voluntariando para o sistema de seleção, no edital de seleção, para fazer parte do corpo de saúde que presta serviços humanitários médicos no território de Moçambique, na África. Nós chegamos lá no dia 15 para 16, na verdade. Saímos daqui do Brasil no dia 14, fizemos uma rota um pouco mais complicada, porque a gente tem que passar pela Etiópia, ter várias fiscalizações em si, até chegar no nosso destino, que é a cidade de Dondo, né, que é um município do interior de Moçambique, no dia 16. A gente saiu de 14, chegamos no dia 16. A partir desse momento, a gente começou a fazer já o nosso trabalho. Era sair do aeroporto, chegar até o alojamento e já começar a trabalhar. A visão da gente, eram cerca de 26 integrantes no total, em sua grande maioria médicos, alguns economistas, outros jornalistas e alguns formadores integrativos do comércio internacional, que estavam dando suporte para a gente. O nosso objetivo era só digamos assim, era ir e cumprir a missão, mas para cumprir a missão tinha todo um pormenor por trás, né? A partir do momento que a gente chega lá, a gente não tem muita consciência de como vai se processar, porque é um território novo, não faz parte da nossa realidade, sempre dá aquela angústia de saber como é que vai se proceder com aquela realidade, se a realidade realmente é muito forte, é tudo aquilo que diz a televisão, é tudo aquilo que diz o livro de geografia, é tudo aquilo que diz o livro de história. Só que quando a gente chega de início, o impacto é muito grande. Na verdade, aquilo não é o que os livros de história e geografia ou o que a televisão diz, é muito pior. O cenário não chega a ser tão caótico devido às organizações que ainda prestam ajuda humanitária em território africano, mas ainda existe uma extrema pobreza, ainda existe uma desnutrição muito expressiva, ainda existe doenças que aqui no Brasil são doenças sob controle, ou pelo menos com a prestação de serviço que visa manter essas doenças sob controle, o HIV, a sífilis, a malária, a própria desnutrição e outras doenças também emergentes que fazem parte do sistema cardiovascular, que aqui no Brasil é extremamente controlado. O território africano, principalmente no país, na nação de Moçambique, diferentemente do Brasil, existe sim, na verdade, existe um sistema público de saúde, mas não tão complexo e tão organizado como o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sou médico graduado pela Universidade de Santa Maria, né? Dentro desse contexto em si, eu me graduei dentro do sertão paraibano, dentro de Cajazeiras e a região circunvizinha. Eu tive muito contato com o SUS,
Então, eu acho que, de certa forma, não é que eu tenha muita propriedade para falar sobre isso, mas eu acho que eu consigo ver e saber os comparativos em si sobre o nosso SUS e os outros sistemas de saúde pelo mundo. No sistema de saúde moçambicano, ainda é um sistema de saúde centralizado, onde a assistência em saúde depende necessariamente de grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos a que eu me refiro são as capitais de província. São cerca de 20 províncias, se eu não me engano, ao todo. Então, são cerca de 20 grandes hospitais, cada um em cada capital de província, diferentemente de nós. Nós que compomos um sistema único de saúde, a gente tem um sistema único de saúde distribuído e descentralizado. A gente tem uma unidade básica de saúde que referencia para um hospital secundário, e esse hospital de secundário talvez referencie para um serviço terciário para fazer acompanhamento e tratamento desse paciente a médio e longo prazo. Na realidade africana, isso não existe. Existe um hospital secundário, que é um hospital de grande porte, grande médio porte, né, médio grande porte, que dá esse serviço de atendimento inicial, que ele poderia ser prestado numa unidade básica de saúde, tratamento secundário, tratamento terciário, ou seja, existe um colapso nessas redes de saúde, e à medida que existe essa rede colapsada, a população também sofre à mercê do que poderia ser resolvido em loco. Porque como não é resolvido logo, devido à pobreza da própria população, se deslocar um grande centro urbano e fazer assim o seu próprio tratamento, aquela população acaba sofrendo, porque se acomete de determinadas doenças, não tem um tratamento, um diagnóstico hábil, e acaba sofrendo e padecendo, ou até mesmo vindo a óbito. Aqui a gente, mesmo tendo o SUS, mesmo com sua grande dificuldade, não estou falando que a gente não tem essa dificuldade no SUS, que o SUS é realmente uma realidade perfeita, mas a forma com que está distribuído aqui no Brasil, a gente tem um grande privilégio em relação a esse sistema de saúde que existe na África. Então, já sabendo disso, já sabendo dessa grande dificuldade, nós fomos deslocados até o território africano como médicos voluntários para fazer o atendimento geral, seja ele de pequena ou até média e até mesmo grande complexidade. Como era que nós estaríamos a fazer? Como foi que nós procedemos? Nós montávamos hospital de campanha em cada aldeia em que a gente chegava. Nesse hospital de campanha, a gente tinha suporte de cardiologista, de oftalmologista, de pediatra, de dermatologista, de médicos e cirurgiões. E da gente também tem um cunho ainda generalista, que ainda é um clínico geral. Né? Afinal de contas, minha residência é em clínica médica. Então, a gente fazia esse tipo de suporte para dar essa ajuda à população de uma forma mais complexa, de uma forma que a gente pudesse dar o máximo de suporte possível. Só que à medida que a gente começava os atendimentos, a gente via que a parte médica digamos assim, era um grão no meio do mar de areia que aquilo ali era. Era uma gota d'água no meio de um oceano inteiro. Então, a gente que já vinha em dúvida sobre o que íamos nos deparar, a gente começou a ver que o problema era gigantesco. Era um problema de saúde desencadeado por um problema social que era associado a um problema educacional e por aí vai. Então, a gente tentou fazer o máximo que a gente pôde, sempre confiando em Deus, sempre louvando a Deus, mas sempre tentando prestar uma missão humanitária. Quando tocávamos em outro paciente, a gente só queria ser um outro ser humano que prestava ajuda, e não somente como médico, não só prestar ajuda de diagnóstico e tratamento. Então, esses 17 dias que a gente passou em Moçambique, atendendo propriamente dito, foi um episódio transformador. Esse episódio transformador acabou que foi algo que realmente mudou o rumo da nossa vida, nos tornou cada vez melhores como pessoas, como ser humano, como médicos, para aprimorar os benefícios que a gente poderia prestar até mesmo à população brasileira, a reafirmação de como estávamos procedendo. Então, esses dias que a gente estávamos em missão, a gente plantou uma nova semente.
A ONG é responsável por 12 anos de acometimento de presença em Moçambique, mas essa presença a gente sempre planta uma semente que a gente vai sempre regando, claro que de forma de a ONG não, é uma organização não governamental, depende de doações e requer necessariamente também a ajuda de outros. Então, com a nossa semente e o regador, que é a ajuda por terceiros, mesmo que não seja física, acaba-se a gente tentando regar e colher lá na frente. Plantamos a nova semente, né? Pelo menos eu plantei, eu não tinha ido ainda, foi minha primeira missão. Plantei essa semente de mudança no território africano, uma mudança em mim, uma mudança para ajuda em relação a outras pessoas, e eu pretendo colher esses frutos, vendo as pessoas com que eu tratei melhores no próximo ano, quando eu voltar à missão. Experiência única para a vida. Então, quero agradecer, Luiz Arthur Vilacqua, pela sua participação aqui no programa. Espero, inclusive, que em uma outra oportunidade a gente possa trazer ainda mais detalhes sobre essa experiência, principalmente para incentivar, motivar que outras pessoas também possam integrar, quem sabe, essa missão de esperança no continente africano. Ok, obrigado, agradeço desde já a participação, por divulgar nosso trabalho. Só queria deixar frisado que nas minhas redes sociais tem o link da ONG, quem tiver mais interesse em apadrinhar, ou até mesmo quem já for formado que precisar fazer, desejar fazer a participação humanitária na ONG, também tem um link lá e explica tudo sobre os editais de viagem, seleção, etc.